a todo tempo e o tempo todo. Eu convido aos meus amados irmãos, a igreja do Senhor, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Mais uma vez aqui, Judas sendo o tema da nossa pregação, da ministração da palavra neste dia de hoje. Judas, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27. Vamos começar do começo. Pois bem, está escrito assim: e chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e manietando o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém, povo de Deus? Irmãos, a Bíblia vem falar que o apóstolo Judas, ele vai aos religiosos, né? Aqui fala os príncipes, ou seja, as autoridades, as autarquias daquele tempo, pessoas que se juntavam, os anciãos, e eles se ajuntavam naquele período para determinar certas coisas perante a sociedade, né? Então, o que é que acontece? Esses religiosos, irmãos, eles foram procurados por Judas. Então você veja que a palavra religião, né, ela vem do latim, que significa religio ou religiones, que significa culto religioso ou práticas que a eles se relacionam. Outros dizem que a palavra religião também está atrelada a dizer que é religar, reatar, né? Recomeçar. Então você vê, irmãos, que a religião, se a pessoa ela não se atentar, ela pode morrer. O religioso, irmãos, ele não tem um compromisso que uma pessoa que vive a doutrina da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus vive. Você veja que o Judas, ele se arrepende, e com esse arrependimento ele vai aos religiosos. E o que é que os religiosos dizem para ele? No verso de número 4: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que luz? Isso é com quem? Em resumo, o que é que você diria? É problema seu.
Então, irmãos, o tema da nossa administração hoje é: vá para Jesus. Irmãos, não procure a religião, não procure os religiosos, procure Jesus. Aleluia. Busca no Senhor Jesus, irmãos. Por isso, aí mesmo em Mateus, vá lá no capítulo 11, vamos ver o que está escrito lá. Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Vamos ler até o 29. Mateus 11, 25 ao 29 diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? O que é que Judas estava precisando? De descanso para a alma dele, porque ele estava o quê? Arrependido. Judas estava atribulado, perturbado, porque ele tinha traído o Filho de Deus. Então você vê, irmãos, que a palavra ela nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele tira de cima de nós um peso, irmãos, que não é para nós estarmos carregando. Você veja que o texto ele diz, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De mim. Quem é que está falando isso? Jesus. Não, irmãos, tem que aprender com Jesus. Aleluia. Eu tenho que ir a Jesus para ele tirar de cima de mim um peso que não é para eu carregar. Porque se nós olharmos, irmão, até o nosso Senhor Jesus, em um momento que ele carrega a presa, ele também teve ajuda. A Bíblia diz que um homem foi tirado do meio do povo e ajudou o nosso Senhor Jesus a levar a cruz. O homem não levou todo o tempo, mas ele levou parte do tempo. Então você vê, irmãos, que a Bíblia nos mostra, nos apresenta uma condição que eu tenho que aprender de Jesus. Meu Senhor, estou atribulado, estou perturbado. Fiz algo que eu não deveria ter feito, isso está me incomodando. Se isso está incomodando, irmãos, é um bom sinal. Não tem como um mau sinal, não. Porque, irmãos, quando nós fazemos algo de errado, e isso que nós fizemos passa a nos incomodar, é sinal de que o Espírito Santo está cobrando que você faça o que é certo. Então é sinal de que você tem Deus na sua vida, que tem o Espírito Santo na sua vida, que não quer que você permaneça no erro, que não quer que você venha estar carregando o quê? O peso ou o fardo. Então, irmãos, quando isso acontece, aí eu vou a quem? A Jesus. Jesus pesou nas minhas costas. Senhor, tira de mim esse jugo e põe o teu, que é leve e suave. Então, irmãos, esse foi o erro que Judas cometeu. Porque, irmãos, o que é que os religiosos queriam de Judas? O que Judas tinha para dar. Judas foi o elo fraco da corrente. Então, os religiosos, talvez você possa até refletir, trazer para o dia de hoje. As pessoas, os religiosos, eles não estão interessados nas pessoas para ajudar as pessoas a superar os problemas e as dificuldades. Eles estão interessados naquilo que as pessoas possam oferecer. Então, os religiosos já tinham recebido de Judas o que ele queria. Quando Judas vai a
estou arrependido do que eu fiz. Ele não foi abraçado e dito: não, meu filho, vamos orar aqui e pedir a Deus para te ajudar. Não. A primeira coisa que perguntaram foi o quê? A gente entra em guerra. Qual a cor você? Irmãos, vamos lá em Mateus 26. No verso 14. Olha como começou a coisa. A gente ainda nem chegou no primeiro ponto, hein? Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o quê? Entregar. Então, irmão, o primeiro ponto da nossa ministração é: tudo começa pelo começo. Quem foi que foi procurar? E ele procurou e achou. Ele procurou, como nós dizemos aqui no nosso Nordeste, procurou sarna para se coçar. Quem procura, acha. Só que ele, em vez de procurar em Jesus, ele procurou nos religiosos. Em João 13, irmãos, fala que Satanás já tinha enchido o coração de Judas. Então, irmãos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Para não dar lugar ao diabo. Então, irmão, você veja que Judas, ele vai procurar os príncipes, os sacerdotes, os anciãos, e diz: o que é que vocês têm para mim aí para eu poder entregar Jesus? Aí pegaram, botaram uma balança, pesou lá 30 moedas, toma aí, seu povo sujo. Ele pegou as 30 moedas e foi embora. Esperou só a oportunidade para poder entregar o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, aí nós paramos e refletimos. Quem procurou foi Judas. Muitas vezes, irmãos, se nós trazemos aqui para o nosso tempo, para a nossa realidade, muitas vezes as pessoas têm passado algo de ruim porque foi ela mesma que procurou. Ela tomou uma decisão errada. Ela falou algo de errado e graças àquelas palavras ou aquelas atitudes ou a falta da atitude, algo de ruim veio sobre ela. E aí muitas vezes a pessoa acaba até querendo terceirizar a culpa. Ou seja, ela em vez de parar e ir para Jesus, para tentar resolver, para buscar no Senhor a solução, ela acaba desagando o problema em outra pessoa. Ah, mas a culpa foi por causa de você. Ou seja, ela busca o mal pela descarga, terceirizando o problema para outro, dizendo que a culpa é da outra pessoa, desde quando foi ela que buscou aquilo ali. Então, irmãos, vai para Jesus. Vai para Jesus. Apresente as suas causas ao Senhor. Vai ter homens e mulheres de Deus aqui sobre esta terra que podem te ajudar. Mas aí você tem que ter o quê? A cautela na busca. Porque assim como os religiosos daqui no tempo de Jesus, nos dias de hoje ainda infelizmente se mantém esse mesmo tipo de prática. Você vem e traga aquilo que você pode me dar, aquilo que você pode me favorecer. Mas você, seus problemas não me interessam não. Então, irmãos, Judas, ele cometeu esse erro grave. Ele, em vez de buscar a Jesus, ele buscou os religiosos. Ele buscou a religião. E o segundo ponto, irmãos, aí, Mateus 27. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Repetindo, né? E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo
formavam juntamente conselho contra Jesus, para matar. E manietando, ou seja, amarrando, manipulando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata dos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é. Então, irmãos, o segundo ponto da nossa ministração é esse: nem todos estão dispostos a te ajudar. Tem pessoas que ela vai querer te ajudar e não pode, e tem pessoas que podem te ajudar e não quer, e tem pessoas que é os dois, ela nem pode nem quer. Então você tem que ter uma convicção em você que aquele que nunca vai falhar com você é como nós lemos no Salmo de número 121: aquele que te guarda não dorme. Então, irmão, aquele que vai estar sempre à disposição, mas buscar primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso. Então, irmãos, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, irmãos, busca no Senhor. Busca no Senhor, irmãos, porque com certeza o Senhor nosso Deus, Ele está sempre à disposição, irmãos, para querer nos atender. Então, quando eu orar, nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus, que Ele orou, falou com o Pai a respeito da ressurreição de Lázaro. Mas se nós olharmos para outros personagens bíblicos, não sendo Jesus, como por exemplo Elias, como Eliseu, pessoas que oravam ao Senhor e Deus o que? Respondia. Então, irmãos, esse é o nosso Deus. Trazendo para o Novo Testamento, nós temos Pedro, que cura um aleijado, nós temos o apóstolo Paulo, que cura um enfermo na ilha. Então você vê, irmãos, que Deus ele atende a oração do servo seu, mas eu preciso, irmãos, sempre focar, buscar em meu Deus. Não vai para a religião, não seja um religioso, não procure os religiosos, porque infelizmente, irmãos, em vez de resolver o seu problema, ele pode o quê? Se agravar, piorar. E aí, para nós partirmos para o terceiro ponto, aí no livro mesmo de Mateus que nós estamos, olha o que diz no verso de número 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Se enforcar, ou enforcar-se. Então o terceiro ponto é, irmãos, não culpe os outros pelos seus problemas. No início parece que valeu a pena, mas depois, quem é que chega? A fatura. No início, irmãos, porque o inimigo, ele não vai, é como a gente fala, ele não vai chegar, olá, eu sou o diabo e vim para matar, roubar e destruir sua vida. Ele vai chegar como? Olá, eu sou um anjo e vim para lhe dar vida e vida com abundância. Aparentemente, irmãos, as coisas sempre elas vão começar o quê? Boas, bem. Olha aí aquela palavra de Gênesis 2. Nem tudo que é bom, ou nem tudo que aparentemente é do bem, é de Deus para nós. Então, irmão, você veja que inicialmente, quando Judas pega aquelas 30 moedas de prata para ele, proporcionou o quê? Não vou nem falar com os outros apóstolos, tubarão, não quero nem conversar com ninguém. E Judas era tesoureiro, né? Sempre estava com a ponta, pegando dele. Mas aí, irmãos, no começo para Judas estava bom,
porque ele conseguiu dinheiro, ele conseguiu aquilo que ele queria, ele buscou e conquistou aquilo que ele desejava. Mas aí vem aquele que chega por último, que nós já estamos, eu mesmo já estou careca de saber, literalmente. Quem é que bate por último na porta? Arrependimento. A pedra depois de atirada. Tem situações que pode até dar para corrigir, mas tem outras e já foi. Então, irmão, temos que ser bastante cautelosos. Decisões, por isso, irmãos, se brigou, discutiu com alguém, né? Uma contenda, nunca tome decisão ou procure falar coisas de cabeça quente. É o pior momento para se dizer e para se tomar decisões é de cabeça quente. Porque muitas pessoas elas tomam atitudes ou falam coisas, depois ela vai usar isso como a própria argumento de defesa. Ah, eu te falei aquilo porque eu estava de cabeça quente. Ah, eu fiz aquilo porque eu estava de cabeça quente. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para poder... Porque às vezes a pessoa ela toma uma atitude contra a outra, ela diz, mas a culpa foi sua. Sendo ela que fez, mas a culpa foi outra. Então, irmão, nós precisamos entender que o que importa, irmão, na nossa vida é Deus. E que nós temos que nos importar com a nossa vida. Primeiro Deus, depois nós mesmos. E aí a gente vai partir agora o que? Próximo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como quem? Eu vou amar meu próximo, mas eu vou me amar primeiro. Porque o que eu quero de bom para mim, eu vou querer para o meu próximo. Então, quando eu busco em Deus, irmãos, eu não vou ouvir uma resposta dessa. O que me importa é problema seu. Então, irmão, se você não quer ouvir uma frase dessa, ou se você não quer, porque muitas vezes tem uma pessoa que você faz assim: oi, irmão fulano, bota na rua, um irmão em Cristo desse aí. E aí, meu irmão, tudo na paz? Amém, glória a Deus, aleluia. Bolinha vai, bolinha vem. Ô irmão, estou passando por um problema aí, queria que o Senhor me ajudasse em oração. A pessoa, amém, irmão, é mesmo, é verdade. É o que o Senhor está passando. Ela não está nem aí, irmão. É o que a pessoa está passando, ela só quer saber da vida do outro mesmo. E quando a outra está escola, eu não vou orar nada, eu não estou conseguindo resolver meus problemas, eu vou resolver os outros. Você acha que isso não acontece? Infelizmente, é uma infeliz realidade. É aquele crente que, infelizmente, nunca nada está bom para ele. Nunca, sempre está na prova. E aí, irmão, como é que está? Estou na prova. Toda a guerra, toda a luta. Ô, meu irmão, já fico cansado só de pensar na sua luta. Não tem um momento que a Bíblia diz: houve paz em Israel. Não vai ter paz, não. A paz do Senhor, João 14, 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se atemorize nem turbe o vosso coração. Irmão, tem que ter no mínimo a paz do Senhor dentro de você. Aleluia. O mundo vai estar pegando fogo, mas eu vou estar na paz do Senhor. Você imagina Sadraque, Mesaque, Abednego dentro da fornalha? Eu não digo nem dentro, porque dentro já estava dentro. Mas antes de ser lançado, quando a Bíblia diz que foram guardas fortes, né? Pegou eles amarrados, pegou, levantou e jogou. E o calor foi tão grande que quando o guarda chegou perto para jogar, caiu morto da quintura do forno. E mas você consegue pensar nesse momento que Sadraque, Mesaque e Abednego foi içado do chão? Esse valeu, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa vida que o Senhor, no mínimo, ele já foi logo agradecendo a Deus, dando glória a Deus e vida segue. Mas tem outros irmãos, a gente não sabe o que aconteceu, mas meu Deus, eu queria morrer.
Irmão, tem que ter fé em Deus. Quando eles voam dentro do forno que bate lá no chão, imagina, que quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando a cena, né? Que eu sou meio desequilibrado, eu fico montando as imagens na minha cabeça. Eu fico meio que crio um teatro na minha cabeça. Eu imagino até o rosto do personagem. Aí eu fico imaginando a expressão de um deles quando bate no chão e não está sentindo nem quentura, nem calor, nem fogo queimando. E as amarras que estavam amarrando eles, queimadas. As amarras queimou, mas eles não. Aí um olha para o outro e diz, valeu, meu Deus. Quando eles veem que era 13, ele vê mais um lá, 4 homens da fome. Aleluia. Então, irmãos, se Deus deixar queimar, Ele é Deus. E se não deixar queimar, Ele é Deus do mesmo jeito. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós devemos temer a Deus e não ao homem. Porque o homem, ele mata a alma, mas Deus manda para o inferno. Então a gente teme ao Senhor. Senhor, eu temo a Ti, a minha vida é Tua. O que for de acontecer vai ser o melhor do Senhor para a minha vida. O importante é que no grande dia, o que aconteça, devemos estar com o Senhor. Então, irmãos, eu tenho que estar o quê? Indo para Jesus. Buscando o Senhor Jesus. Me mantendo no caminho para não somente conhecer a verdade, mas também para passar por quê? Vida. E vida com abundância. Então, irmãos, para a gente concluir, já dizia um pregador batista do século XIX, o nome dele é Charles Hudson Spurgeon, conhecido como C.H. Spurgeon. Como hoje nós temos, né? Raimundo Romildo Soares, conhecido como R.R. Soares. Então, esse pregador batista do século XIX, ele escreveu essa seguinte frase: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou meu melhor amigo. Ele está falando do quê? Do pecado. Então, irmãos, se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com aquilo que matou meu melhor amigo. Então, irmãos, se o nosso Senhor Jesus morreu para levar sobre Ele as nossas dores, enfermidades e o castigo que nos traz a paz hoje, foi sobre Ele o castigo, né? Então, Ele se fez pecador, não sendo pecador, Ele se fez pecador para levar todos os nossos pecados, o nosso fardo, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. Louvado seja Deus, venceu a morte e o inferno. Então, irmãos, se o meu Senhor Jesus morreu, eu não posso vacilar com aquilo que matou o meu Senhor Jesus. Então, irmão, em vez de correr para a religião, corre para a cruz. Em vez de correr para os religiosos, corre para Jesus. Porque, irmãos, nele com certeza estamos garantidos e somos mais do que vencedores. Amém, povo de Deus? Amém. Graças a Deus. Podemos dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus. Deus nos abençoe por toda a sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus. A bênção está perto de você.